Bom, gente, então, continuando nossos avisos, né? Já temos 4 palestrantes convidados, palestras mais que especiais para dar continuidade até o final do ano. Hoje, nós temos a Cecília falando sobre a utilização do planetário da Unipampa como instituição educativa. Antes de passar a palavra para a Cecília, vai aí o convite para todo mundo, porque está chegando o aniversário do planetário. A gente gosta de uma boa aglomeração, mas como não dá para fazer essa aglomeração, então a gente vai fazer nosso aniversário virtual. Então estão todos convidados para assistir 1, 2 ou 3 sessões de planetário no dia 21 de setembro. Todas elas transmitidas ao vivo pelo YouTube Planetário da Unipampa. Então, curte o canal, te inscreve no canal, ativa o sininho, porque vai ser 1 de manhã, apresentada pela Cecília, As Cores das Estrelas, às 9 horas da manhã. De tarde, às 14 horas, o Rafael vai apresentar o Guia dos Admiradores de Galáxias. E às 20 horas eu apresento Vida, Origens e Destinos. Estão todos convidados para participar, mas agora eu troco a tela e deixo a palavra com a Cecília. Seja bem-vinda, Cecília. Hoje está com você. Obrigada. Lembrando, pessoal, que pode mandar perguntas no chat do Zoom ou também no chat lá do YouTube que a gente está acompanhando para repassar as perguntas para a Cecília. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Cecília. Peraí. Deixa eu arrumar aqui. Eu sou a Cecília, trabalho no Planetário da Unipampa, né? Como dizia ali na apresentação, eu trabalho no Planetário da Unipampa desde 2014 como técnica administrativa em educação. Sou formada em física, tenho mestrado em astrofísica, mas a minha principal função é ser planetarista no Planetário da Unipampa, né? Essa apresentação, diferente da maioria de vocês, ela não faz parte de uma dissertação ou tese. Eu vou falar das atividades que a gente desenvolve dentro do planetário ou ligadas ao planetário, sejam elas de pesquisa, ensino e extensão. Então, pessoal, eu vou começar a minha apresentação falando que aquela base de introdução, né, que todos nós sabemos a importância da astronomia no conhecimento do mundo em que vivemos. Olhar para o céu, descobrir passado, presente, futuro. Em algum nível, todos são curiosos a respeito da astronomia. Mas as oportunidades de contemplar essas curiosidades não é para todos. Seja por falta da presença da astronomia nos currículos escolares, como foi abordada por alguns colegas nessas apresentações, ou por a falta de preparo dos professores para trabalhar esses assuntos em sala de aula. Mas a gente vive em uma época que, a despeito das descobertas científicas, cada vez ganha mais espaço a desinformação, né? Por meio das fake news, e elas se propagam e reúnem adeptos fervorosos. E, nesse contexto, o papel das instituições e associações que promovem a educação em astronomia, seja ela por meio da divulgação científica ou da educação formal, é fundamental no sentido de estabelecer uma discussão com a população. Ou seja, é um espaço onde as pessoas podem compartilhar um pouco das suas curiosidades a respeito do universo, dos avanços científicos, tecnológicos, que acabam repercutindo no dia a dia, no jornal, que eles olham, né, chuva de meteoros, o que é, o que não é. E muitas vezes esses espaços complementam as ações que são desenvolvidas nos ambientes escolares.
Mas, pessoal, a gente sempre tem que deixar claro e salientar que nem todos têm essa oportunidade, né, de visitar um museu, um centro de ciências, um planetário, porque como diz Marques e de Freitas em 2015, somente uma pequena parte da população tem acesso a esses ambientes, levando em conta a má distribuição desses centros de divulgação científica. No caso dos planetários, aqui no Rio Grande do Sul, existem 3 planetários fixos, um em Porto Alegre, um em Santa Maria e um em Bagé, aqui na Unipampa. E o de Santa Maria e o de Porto Alegre foram criados na década de 70, e o da Unipampa em 2017. Então, isso mostra, né, que realmente são muito poucos, tem os planetários móveis que fazem um importante papel na divulgação científica, mas ainda é muito pouco. Para começar a falar de planetários, então, da atuação do planetário da Unipampa, eu gosto muito dessa citação, né, dessa citação do artigo da Romanzini do Batista, de 2009, que ela fala dos planetários, que os planetários são ambientes onde é possível desmistificar a complexidade das ciências, proporcionando a aplicação de metodologias inovadoras que estimulam a capacidade criativa e crítica dos indivíduos envolvidos. Então, a partir dessa citação, eu vou puxar um histórico do planetário da Unipampa, porque até chegar à construção de um planetário numa região de fronteira, que é aqui, existiu muito trabalho árduo, né? O planetário, ele começou lá atrás, o planetário não, o que culminou no planetário. Começou pelo projeto Astronomia para Todos, no ano de 2009, onde eram realizadas palestras, exposições, observações com telescópio, né? O ano de 2009 foi o ano internacional da astronomia, então existiu recursos nessa área, e começou através desse projeto de extensão. Foi evoluindo à medida que, em 2013, o projeto, a partir do projeto, se adquiriu um planetário móvel, né, onde já, além das exposições e observações e palestras, podiam haver sessões de planetário para as escolas. Em 2015, a construção do planetário começou a ser feita, a construção do planetário fixo, além de ter um marco na nossa vida de planetarista do planetário móvel, que foi a chegada do planetário do projetor digital, porque até então a gente usava um híbrido. Então, a partir da chegada do projetor digital para o planetário móvel, a gente pode ter mais possibilidades, né, para fazer as sessões para as turmas escolares. E também o planetário fixo começou a ser construído. Em 2016, então, a gente fez uma ampla campanha de arrecadação, porque teve diversos cortes de verbas e o planetário não ia ser finalizado, mas com um trabalho muito bem liderado por uma pessoa que está nessa sala, a gente conseguiu arrecadar uma quantia de fundos para finalizar o planetário, né? Então, em 2017, foi inaugurado o 3º planetário fixo do Estado. E um pouco dessa história, ela é contada nesse artigo, né, que foi publicado em 2018, e ela faz um estudo sobre a contribuição de um programa de extensão, né, que ele começou com um projeto, depois se tornou um programa e agora é um planetário fixo. Contribuição desse programa de extensão para a divulgação da ciência e desenvolvimento na região da campanha rio-grandense, e que culminou na construção do planetário fixo da Unipampa. Então, depois a gente pode passar essa referência para vocês lerem, tá? Tem toda uma reflexão sobre as atividades que o planetário desenvolveu, né, e desse histórico do planetário. Então, pessoal, nessa apresentação eu vou falar sobre o Planetário da Unipampa como uma instituição educativa que desenvolve ensino, pesquisa
e extensão. O ensino no planetário, ele é feito como parte da metodologia adotada nas disciplinas de Fundamentos de Astronomia, Tópicos Avançados de Astronomia 1 e 2, e Ensino de Astronomia da Universidade Federal do Pampa mesmo, tá? Os professores usam o planetário para mostrar as funcionalidades do projetor, né, como coordenadas, movimentos e etc. Então, o planetário em si, ele é usado como parte da metodologia adotada pelo professor na disciplina das turmas universitárias. A pesquisa, ela é feita, uma das pesquisas que a gente fez e faz no planetário é para construção de sessões. Eu vou dar o exemplo aqui da produção da sessão de planetário Um Pequeno Passo. Ela está disponível no YouTube e foi integralmente produzida pelo Planetário da Unipampa. Ela tem como público-alvo os alunos do ensino, das séries iniciais do ensino fundamental. E a pesquisa foi feita no sentido para construir a sessão mesmo, né? A gente fez etapas de pesquisa para construir a sessão e depois, né, fez um estudo sobre a sessão. Então, a primeira etapa de pesquisa é a determinação e delimitação inicial do tema. A Lua é um tema de relevância social e cultural, mas também é um tema de relevância científica, porque, né, a gente celebra os 50 anos da chegada do homem à Lua e também os 100 anos do eclipse de Sobral, mas nesse trabalho a gente incluiu a relevância educacional também, porque os estudantes das séries iniciais do ensino fundamental, eles estudam as fases da Lua e os eclipses. Segunda etapa da pesquisa para a construção da sessão foi o aprofundamento do tema, delimitando sua relevância científica, social e cultural. Considerando a definição do tema, que foi a Lua, e o levantamento das referências que dessem suporte científico para a sessão, foi necessário fazer um levantamento, principalmente dos conteúdos da astronomia cultural que existem na sessão. A gente também buscou referências sobre a compreensão e as concepções alternativas das crianças acerca dos fenômenos das fases da Lua e eclipses. Como terceira etapa da sessão, foi escolhida uma mensagem geral que a gente queria que a sessão passasse, né? Que a sessão tem como objetivo deixar a mensagem que a Lua é um astro que desperta grande interesse desde os tempos mais remotos até os dias de hoje, sendo objeto de adoração, admiração e exploração científica. A quarta etapa da pesquisa, né, para a produção da sessão foi a escrita do roteiro. Alguns autores, eles sugerem possibilidades de abordagem para a escrita da sessão, usando diálogos e narrativas. E outros autores, eles apontam para o uso de personagem discutindo e argumentando durante a sessão, auxiliando o processo de ensino-aprendizagem. Ainda tem estudos que apontam que o uso de elementos culturais, ele favorece não como forma de aprendizagem, de um conceito específico, mas com objetivo no campo afetivo mesmo, na sessão. Então, a nossa sessão, o roteiro dessa sessão, é escrito no formato do diálogo entre uma menina e os seus pais, que ela, muito curiosa, deseja aprender mais sobre a Lua. E os pais vão contando mais sobre a Lua, misturando elementos científicos, elementos culturais na narrativa. A quinta etapa da nossa pesquisa para a construção da sessão foi a seleção dos audiovisuais. A sessão foi pensada para agradar tanto o público que participa das sessões omnidimensionais, que são aquelas que acontecem na cúpula inteira, quanto para o público que visita o planetário nas sessões unidimensionais, que são projetados em um lado só da cúpula, tá? A sonorização foi feita exclusivamente pela equipe do planetário e considerando aspectos emocionais, principalmente se preocupando em manter a sessão equilibrada, né,
para não atrapalhar nos fatores da aprendizagem. O último item, então, da nossa pesquisa, para finalizar a sessão, foi quando a sessão já estava finalizada, ela foi apresentada para 3 turmas escolares, sem nenhuma interferência sobre o assunto Lua, tanto na turma quanto na sala de aula. Então, a gente entregou um teste padronizado antes e depois sobre os assuntos da sessão, e essas questões dos testes, elas foram retiradas do teste da OBA para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, depois desse pré-teste, pós-teste, a sessão passou por alguns ajustes, né, no roteiro, na seleção audiovisual, de acordo com as respostas obtidas nesse primeiro momento, né. E como exemplo de algumas coisas que a gente teve que mudar na sessão, foi porque os alunos disseram que as fases da Lua, as fases da Lua aconteciam porque a Lua era metade branca, metade preta. A gente achou que a impressão que eles tiveram da Lua na sessão foi essa, e a gente teve que fazer uma alteração visual ali. E também eles confundiam que as fases da Lua eram por causa das nuvens, então também foi feita uma alteração na sessão por causa disso. Isso é um dos exemplos, né, pessoal? Teve um estudo completo, eu vou mostrar para vocês agora como vocês acessam, tá? E depois que a gente finalizou a sessão, né, fez as correções, a gente fez um outro estudo, né, uma nova pesquisa, mas aí utilizando a lembrança estimulada, com outras turmas também, para ver quais os aspectos da sessão mais chamavam a atenção dos estudantes. Para ler todo o trabalho, né, toda essa pesquisa, o desenvolvimento da sessão, desenvolvimento do início até chegar à conclusão da sessão, e também uma breve fundamentação teórica da pesquisa em planetários, vocês podem acessar o artigo Um Pequeno Passo, tá? Que foi publicado agora, acho que faz uns 2 meses, e ele também mostra o resultado que a gente teve da sessão, que foi, um resultado geral foi conseguir desmistificar algumas ideias equivocadas que as crianças tinham sobre a Lua, em associar algumas lendas, né, e que as lendas em si, elas aumentam a conexão afetiva do espectador com a sessão. Mas, para ler o estudo completo, vocês acessem o artigo sobre a sessão, tá? Isso é uma das pesquisas que é feita dentro do planetário, né, pessoal? Por exemplo, tem 2 dissertações de mestrado já concluídas, que elas trouxeram foram feitas e foram usadas de alguma forma no planetário, né? A dissertação da Jéssica Machado, que é No Mundo da Lua, Astronomia em Quadrinhos para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ela trouxe um material de apoio, tanto para os professores quanto para os alunos, né, em relação à astronomia. E a dissertação da Laura foram as concepções das crianças do pré-escola em relação aos fenômenos astronômicos. Então, foi uma pesquisa muito importante para o planetário, né, porque a partir das concepções que as crianças têm em relação à astronomia, a gente pode desenvolver as nossas atividades. Agora, pessoal, eu vou falar um pouco da extensão, que é um carro-chefe no planetário da Unipampa, né, que a gente tem diversas atividades de extensão que desenvolvemos. A principal delas é o atendimento às turmas escolares. As turmas escolares, elas visitam o planetário de segunda a sexta, nos horários da manhã, tarde e noite. Nem sempre temos agenda em todos esses horários, né, mas a gente atende nos 3 turnos. E a agenda é feita, o agendamento é feito pelo site, o professor escolhe a sessão que vai ser mostrada para os alunos, mas a gente tem todo um cronograma de atendimento, tá? Quando os alunos chegam, a gente vai, na Rosa dos Ventos, falar, primeiramente, sobre o nascer do pôr do sol, sobre os pontos cardeais, como a gente pode se localizar a partir do movimento dos astros, né? Da posição dos astros.
Então, a gente faz toda essa abordagem no início, quando eles chegam no planetário, porque essa Rosa dos Ventos fica na parte externa do planetário. Depois, os alunos são levados para a cúpula, onde a sessão tem a duração de mais ou menos 1 hora, tá? A primeira parte da sessão, que é cerca de meia hora, é um reconhecimento do céu, onde a gente mostra constelações, mostra os planetas visíveis no céu, a Via Láctea, e etc., né? O projetor tem um sistema que a gente usa no planetário, tem várias funcionalidades, então a gente faz uma sessão que a gente diz que é ao vivo, né? Porque é uma sessão que a gente mexe, coordena o que está acontecendo no céu e ainda faz uma explanação com a turma. Depois a gente passa a sessão gravada, que é escolhida de acordo com o interesse da turma, né? A professora escolhe o assunto que eles estão trabalhando, ou que eles querem trabalhar, porque o planetário, muitas vezes, para as escolas, é o início de uma atividade que vai ser desenvolvida dentro da escola, ou ela serve como para finalizar uma atividade, para os alunos tirarem dúvidas sobre os conteúdos que viram em sala de aula, né? E depois da sessão da cúpula, a gente atende os alunos das escolas na parte inferior do planetário, que tem uma série de experimentos, né, de fenômenos físicos, que a gente usa na astronomia, tem uma mesa só de lentes, como vocês podem ver aqui, e a gente explica tudo isso para as crianças de todas as faixas etárias, né. Aqui mesmo tem o Vitor, que é um dos bolsistas do planetário, explicando sobre o foguete Saturno V, porque o ano passado a gente tem uma mesa só para falar da ida do homem à Lua, né, com um túnel de vento que simula a reentrada do homem na atmosfera terrestre. Então, a gente faz toda essa explicação dos experimentos. Lá na parte inferior é cerca de 25 a 30 minutos que o pessoal fica, né? E a gente também tenta, pessoal, usar uma abordagem adequada para cada público. As crianças das séries iniciais, por exemplo, elas, lá no planetário, têm experimentos que são específicos para essas crianças, né? Que a gente pode mostrar e que vai chamar mais a atenção deles. E também a gente tem contado histórias, né? Essa aqui é a história do índiozinho Boé, que é escrita pelo pessoal lá do Rio, né? Que fala de uma lenda sobre o eclipse. Então, a gente faz essa contação de história, a gente tem outra história também que conta. E nesse caso aqui, o Matheus está até encenando, sendo a onça que come a lua. Então, a gente tenta usar uma abordagem adequada para cada faixa etária. Tá? Esse é o atendimento das turmas escolares. Além do atendimento das turmas escolares, a gente faz um atendimento de sessões abertas. O que são sessões abertas? São aquelas sessões que não precisa agendar a turma, né? Que a pessoa tem um dia e horário marcado lá no planetário, que podem ir as famílias e assistirem às sessões. São 2 sessões por mês. Uma durante a semana de noite e uma no sábado de tarde. As sessões são gratuitas, né? E como vocês podem ver, a gente faz todo o processo também, né? A gente explica os experimentos. E ano passado, de março a dezembro, tiveram sessões diferentes, né? Cada mês era um assunto diferente. E esse ano a gente começou mas o assunto diferente que eu digo é a sessão gravada. Cada mês era uma sessão gravada diferente, fora a exposição ao vivo que a gente faz sempre antes da sessão gravada. Mas esse ano começou uma ideia diferente, onde a sessão inteira seria ao vivo, né? Mas a gente foi acometido pela pandemia e teve que pausar as nossas ideias. Aqui, por exemplo, se vocês verem à esquerda, o Zeus está fazendo uma sessão ao vivo dentro do planetário, né, explicando as diversas relações que os povos da antiguidade tinham com o céu. Então, se fantasiou para explicar a sessão e foi um sucesso, né? E a ideia desse ano era essa, sessões abertas serem todas ao vivo. E fora as sessões abertas, a gente também promove formação de professores, todo ano, tá?
porque a disciplina de ciência, que contempla os conteúdos de astronomia no ensino fundamental, na maioria das vezes ela é ministrada por pessoas que não são formadas na área, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, ou que não tiveram os conteúdos básicos da astronomia na sua formação, né? E aí o planetário promove essas formações de professores com o intuito de fornecer subsídios para os professores trabalharem os conteúdos de astronomia em sala de aula, e também para aproximar as turmas escolares do planetário. Aqui a Milena, que está fazendo mestrado aqui, falando para os professores da educação básica aqui de Bagé. Ano passado a gente fez, eu acho que 3 ou 4 4 encontros de formação de professores sobre os eixos da BNCC, ligados à astronomia. E, pessoal, também, dentro do âmbito da extensão, a gente visita as escolas, trabalhando diversos assuntos dentro das escolas. Nessa ocasião aqui, foi dentro de um projeto, a Hora da Astronomia na Escola, onde a ideia, ano passado, era levar a corrida espacial para conversar com os alunos na sala de aula mesmo, né? Foram atendidas diversas turmas, e no primeiro momento falava da história da corrida espacial, da ordem cronológica dos fatos, e no segundo momento falava da própria ida do homem à Lua, foguete e da trajetória em si. E aí o pessoal ficava bem interessado, fez bastante sucesso. Outra atividade nas escolas foi uma oficina para a construção da uma Rosa dos Ventos, né? Que a gente fez, né, uma explanação, explicou para eles como é que fazia a marcação dos pontos, e eles fizeram todas as etapas, desde a marcação dos pontos cardeais pela posição do Sol, até o desenho e a pintura da Rosa dos Ventos. Daí a gente foi lá e deixou esse legado para a escola, né, que os próprios alunos construíram uma Rosa dos Ventos, com a nossa ajuda. Também a gente desenvolveu ano passado, nas escolas, uma oficina, nas escolas, eu digo assim, em determinadas turmas, né, não foram todas as escolas de Bagé, mas uma oficina de construção e lançamento de foguetes de garrafa PET, tá? E o pessoal ficou tão interessado que depois até participou da nossa competição escolar que a gente promove todo final de ano. E a ida nas escolas, ela é interessante porque ela aproxima mais a comunidade da universidade também, né? E aqui, nessa oportunidade, foi outro assunto, então, abordado dentro da sala de aula, que foi o assunto de fases da Lua, distância entre os planetas, tamanho de planetas, né? E as crianças adoraram. Tinha uma parte experimental aqui para ver as fases da Lua, e também até a origem do universo foi trabalhada nessa ida à escola. Outro projeto de extensão que a gente desenvolve dentro do planetário, ele se chama Astronomia e Cultura para a Terceira Idade, é um olhar para o universo. Todo mês, a gente leva um grupo de idosos para o planetário para conversar com eles, né, mostrar sessões diferentes e conversar com eles e saber qual a relação que eles têm com os fenômenos celestes e com as descobertas científicas. E é muito interessante, porque muitos deles vivenciaram, por exemplo, um eclipse de 1966, que aconteceu aqui em Bagé, um eclipse total. Eles têm diversas histórias interessantes para contar, porque aqui é uma região de fronteira. Então, muitos deles moravam para fora, né, para a campanha, que nem chamam, e eles diziam que na época, como não tinha informação, diziam que o mundo ia acabar, porque as galinhas iam dormir cedo, porque o dia virava a noite, e eles também vivenciaram a ida do homem à Lua, né? Uma das senhoras contou para nós, porque a gente faz a sessão, mas depois faz um bate-papo com eles para saber essas histórias, né? Que a gente quer saber as histórias deles em relação a tudo isso. Ela disse que ela se lembra de ficar escutando no rádio e só da palavra a Terra é azul, então a gente fica bem contente com essas histórias, mas para mim a que mais chama atenção, né,
é que todos nós conhecemos a Vênus, né, o planeta Vênus, popularmente conhecido como estrela d'alva, né? E aqui em Bagé, muita gente morava para fora, né? Porque essa lida do campo começa muito cedo. E aí o senhor disse, não, esse pontinho brilhante no céu, isso lá em cima do planetário, ele é a estrela boiadeira, eu conheço ele como estrela boiadeira. E aí ele contou para nós que estrela boiadeira, por quê? Porque quando aparecia no céu aquela estrela, era sinal que eles já podiam sair para o campo para trabalhar, porque o sol já ia nascer. Então, para eles não é a estrela d'alva conhecida popularmente, é a estrela boiadeira. Porque, imagina, todo mundo morava para fora, ninguém se comunicava com muitas pessoas de outras regiões, né? E eles davam seus próprios nomes para os astros no céu. Mas olha que interessante, né? Esperavam a boiadeira nascer para poderem ir para o campo para trabalhar. E esse projeto, ele é muito, muito interessante mesmo. Também, no âmbito da extensão, as observações com telescópio, elas ocorrem, né, desde 2009, só que os telescópios foram aprimorando um pouquinho. Em 2009, era um telescópio que a gente usa hoje para as viagens, e agora a gente tem esse telescópio aqui um pouco mais sofisticado. Mas o pessoal que vem para as observações, normalmente é o que vem para as sessões abertas, porque a gente tenta conciliar as observações nos dias das sessões abertas, né, que são quartas ou quintas de noite. Então, vem os acadêmicos da Unipampa e também vem o pessoal que chega para as sessões abertas. Eles descem da sessão aberta, eles observam os astros no telescópio. A gente também tem promovido, pessoal, há alguns anos, a Noite das Estrelas, que é um evento cultural que a ideia é juntar, né, astronomia e arte, com apresentações musicais, palestras, exposições de arte. Mas o ano passado a gente deu uma inovada, né? Todo ano tem alguma surpresinha do nosso chefe, ele já se vestiu de vários personagens, mas no ano passado todo mundo acabou se vestindo de personagens para falar dos multiversos. Foi uma teatro-palestra no universo da Caverna do Dragão, sobre multiversos. Quem tiver curiosidade, acessa o YouTube do Planetário da Unipampa para assistir, né, esse teatro palestra. Foi muito legal, para quem estava olhando, para a gente que ensaiou, se vestiu, e é muito interessante fazer esse tipo de trabalho, né? Porque chama o público externo para participar do planetário, não só nos eventos da astronomia, nas sessões abertas, mas também numa diversidade de atividades. E a Noite das Estrelas vai ter esse ano, sim, hein? Não. A gente vai dar um jeito de fazer ela de uma maneira virtual. Bom, falei bastante do planetário fixo, né? Mas, além do planetário fixo, desde 2013, a Unipampa conta com um planetário móvel, que, pela mobilidade, ele permite promover a divulgação científica em lugares que não possuem acesso a esses espaços, né? E, em relação às estruturas itinerantes de divulgação científica, a Marandini Rocha, 2017, aponta que o diferencial dos museus e centros de ciências itinerantes no Brasil é a possibilidade de promover a inclusão social por meio da oferta de exposições e ações de popularização da ciência, em lugares onde as pessoas geralmente não têm acesso a esse tipo de atividade e equipamento cultural. Mostra um importante papel que a divulgação científica pode desempenhar, né, num dos mais estruturais aspectos da desigualdade social, que é a democratização do acesso à cultura e à educação de qualidade. E o planetário móvel, ele atua intensamente. Nós já fomos para mais de 30 cidades aqui no estado do Rio Grande do Sul. Esses pontinhos em azul, claro, foram as cidades visitadas até o ano de 2019, com a função exclusiva, praticamente exclusiva, de atender as turmas escolares ou público, né, participante de feira de ciências
e de outros eventos vinculados à educação, tá? Mas esses pontinhos com o símbolo do planetário, eles foram 18 cidades onde a gente desenvolveu um trabalho diferente, tá? Porque além das sessões para as turmas escolares, a gente fez também uma formação de professores nessas 18 cidades. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, aqui está um exemplo do atendimento das sessões, né, para o público em geral, onde a gente monta o planetário, a gente monta pouquíssimas vezes na rua, mas nessa ocasião a gente montou na rua porque era um evento de promoção da Unipampa, do campus de Alegrete, né, que a Unipampa são 10, distribuído em 10 cidades diferentes, e a gente foi lá atender esse evento que se chama Anima Campus, para trazer a comunidade para dentro da universidade. Então, a gente atendeu esse evento. E aqui é o retrato do nosso ano de 2019, onde a gente percorreu 18 cidades com o Zito Móvel e com o planetário da Unipampa. O Zito Móvel é a van que o planetário começou a utilizar para as viagens desde o ano passado, tá? E esse trabalho nas 18 cidades, ele foi muito intenso e diferente, porque como a gente ia só montar o planetário, fazer as sessões, além de fazer as sessões para as escolas, a gente promover formação de professores em 18 cidades diferentes, foi um trabalho bem intenso. E o atendimento dessas escolas, então, nessas 18 cidades, foi feito da seguinte forma: eram 12 turmas que podiam ser agendadas por dia. E em cada uma dessas 18 cidades, nós ficávamos 2 dias inteiros, tá? Uma tarde, duas manhãs e 2 tardes, então a gente atendia as turmas escolares. E em 2 noites, a gente promoveu um curso de formação inicial de professores. Que curso de formação é esse? Essas 18 cidades contêm os polos da Geografia EAD da Unipamp, e a gente forneceu, então, um curso de formação para esses acadêmicos de geografia, né? Porque, como a gente sabe, embora a astronomia não esteja no âmbito da geografia, nas diretrizes, muitos professores de geografia lecionam os conteúdos de astronomia, sim. Então, se eles começarem a ter contato com esses conteúdos desde a graduação, isso vai influenciar lá na atuação profissional deles no futuro. Então, o Astronomia do Dia a Dia, que se chamava o curso, era para falar dos conteúdos básicos da astronomia, que fases da Lua, movimento de ouro dos astros, estações do ano e outras coisas, né, pessoal? Foram 2 dias de curso, 2 noites de curso desses acadêmicos, e ao todo, quase 300 acadêmicos atendidos, distribuídos em 18 cidades diferentes. A gente tentou trazer para eles artifícios que são fáceis de usar. Por exemplo, esse aqui é uma caixa da Lua, né, que ela mostra as fases da Lua nos diferentes buracos em cada parte da caixa. Então, é um meio que eles podem fazer experimentação com os alunos deles. Aqui também, né, 2 bolas de isopor que simulam a Lua em escala, a Terra-Lua em escala de tamanho e de distância, né, que a gente usou para mostrar para eles isso, e que eles também podem usar na sala de aula. Além desses experimentos, a gente levou um telescópio para dar a oportunidade para esses professores observarem, telescópio que muitos deles nunca tinham tido essa oportunidade. A gente indicou e mostrou para eles que os smartphones, os tablets que o pessoal usa, né, muitas vezes na sala de aula, que os professores proíbem de usar, eles podem sim ser usados para contribuir no ensino, né, porque na astronomia tem alguns aplicativos que podem ser usados para ajudar na aprendizagem dos estudantes, aplicativos de observação, de reconhecimento do céu, também tem um aplicativo de realidade aumentada, que foi desenvolvido pelo Planetário da Unipamp, e é disponível para download, né, e a gente indicou tudo isso para eles, e aqui está a gente mostrando para eles como usar esses artigos
artifícios. Além de aplicativos, né, de programa, tipo Stellarium, que eles podem usar no computador para mostrar para os alunos o céu, o movimento dos astros. A gente deu várias ideias desse tipo. Além do uso do planetário como parte da metodologia, né, pessoal? Porque a gente foi para dentro do planetário com os professores, não só para ver as sessões de planetário que versavam sobre os tópicos do curso, mas também para mostrar as coordenadas, né, que a gente mostrou no curso, e outras coisas. Então, é interessante, né, que a gente aproveitou essas idas aos 18 polos e esse trabalho desenvolvido para fazer uma pesquisa que está em fase de análise e que eles apontaram que na parte da metodologia, o que mais chamou a atenção deles, que mais gostaram, foi a questão de ver os conteúdos na prática, né? E em relação aos recursos gerais, eles gostaram muito de ter aula dentro do planetário. Então, pessoal, essas foram as atividades presenciais do planetário, né? Porque eu falei do planetário fixo, das atividades dentro do planetário fixo, dentro do planetário móvel, mas esse ano a gente não pode utilizar nenhum dos dois para fazer as atividades, infelizmente. Esse ano a gente foi acometido, como todos vocês, pela pandemia. Então, nós começamos a desenvolver atividades, né, depois da pandemia, e algumas delas são a gente fez para substituir mesmo por hora as atividades do planetário. Uma delas são as sessões virtuais do planetário, onde os professores agendam a turma escolar, né, ou pelo site, e a gente faz a sessão, que tem a duração aproximada de 1h30, para as turmas escolares. Então, a gente tem tido muita agenda de turmas, a gente tem atendido turmas do Brasil inteiro, e também bastante turma aqui do Rio Grande do Sul, que eles não têm acesso, em cidades que não têm acesso a planetários e a museus de ciência, eles tiveram contato, né, com essa nossa divulgação e agendaram as turmas. Ainda estava comentando no início antes de começar a apresentação, que hoje nós recebemos 3 agendamentos da cidade de Palmeiras das Missões, mas também foi realizado agendamento para a cidade lá para o Piauí, para Brasília, para Goiânia, para o Rio de Janeiro, para diversos lugares. Então, a gente está realmente fazendo sessões virtuais de planetário para o Brasil inteiro. E é muito interessante isso, né? Porque é aí que a gente vê que muitas dessas pessoas estão aproveitando a oportunidade, né, que tem da sessão virtual. Além das sessões para as escolas, a gente faz sessões abertas. Uma delas foi no solstício de inverno, mas a gente começou a fazer sessões abertas em maio, tá? E vamos continuar fazendo sessões abertas, né? Assim como a gente faz presencialmente. Mas um evento que foi muito interessante foi essa sessão de planetário virtual, que foi dos Planetários do Sul. Foi realizado conjuntamente com diferentes instituições que fazem a divulgação da astronomia, e que o trabalho foi o seguinte: cada instituição trouxe o contato de alguns professores da rede básica de ensino, né, e esses professores entraram em contato com seus alunos. Os professores viam a sessão a partir do Zoom e eram responsáveis por trazer as perguntas dos seus alunos, né, para a sessão. E os alunos assistiam a sessão via o YouTube. Então, essa live que a gente fez, né, que foi uma transmissão ao vivo do Zoom para o YouTube, tem mais de 1.000 espectadores, tem mais de 1.000 visualizações. Então, foi um sucesso, e interessante foi a união dessas instituições diferentes aqui que divulgam a astronomia. A gente também, lá no início da pandemia, pessoal, a gente fez um concurso de arte. Normalmente a gente promove esse concurso de arte de uma maneira presencial,
né, os últimos 2 anos, ele se chama Concurso Astroarte, e ele é feito para aproximar um pouco a comunidade acadêmica da Unipampa do planetário. E nos 2 últimos anos a gente fez, e esse ano, quando começou a pandemia, a gente, lá no início da pandemia, em abril, a gente promoveu esse concurso. Mas dessa vez, né, porque a edição é quarentena, ele foi aberto para toda a comunidade. E a gente teve inscrições do Brasil inteiro, em 3 categorias, infantil, juvenil e adulto. Também foi promovido, durante a pandemia, um curso que é Mecânica do Universo e Universo da Mecânica. São os tópicos de física básica, né, que tem a aplicação na astronomia. Todos os episódios desse curso, eles estão disponíveis no canal do YouTube do Planetário. Falando em canal do YouTube do Planetário, pessoal, muitos materiais estão sendo desenvolvidos para o canal do YouTube do Planetário, mas também não só para o canal do YouTube do Planetário, né? A gente começou a desenvolver material no último mês para o Twitter também. A AstroThread no Twitter, acompanhem lá no Twitter, que a Catiane está fazendo um ótimo trabalho. Mas, até a pandemia, como eu falei para vocês, a gente não desenvolvia material específico para o YouTube. A gente fazia gravação de palestra, de evento, de alguma coisa, disponibilizava no YouTube. As sessões, as aventuras de Zito e o Pequeno Passo também estão disponíveis no YouTube. Mas o material mesmo, produção de material, começou agora pós-pandemia. E foi muita produção de material. Tem mais de 20 episódios do meu planetário virtual, tem alguns episódios do curso Blender para planetário, tem o podcast Gabi no Planetário, que além de disponível no YouTube, ele está disponível no Spotify e no Deezer. Tem o programa também semanal Meu Primeiro Planetarista, tem o programa semanal Astronomia em Botões, mini biografias de autores de ficção científica, 10 curiosidades sobre algum assunto da astronomia, e por aí vai, né, pessoal? A gente está realmente, todos os dias tem material novo no YouTube do Planetário da Unipampa. Então, quem não curtiu o Planetário da Unipampa no YouTube, vai lá, porque a gente está lutando para conseguir 1000 inscritos, tá? E como o Guilherme falou no início da apresentação, e eu estou aqui para fazer mais um marketing do Planetário, a gente vai promover 3 sessões, né, no dia do aniversário do Planetário. Por quê? Vai fazer 3 anos o Planetário. Nos últimos 2 anos, a gente fez uma comemoração presencial, e a comemoração presencial sempre tinha, é feita da maneira que a gente mais gosta, que é fazendo sessões abertas ao público, né, ou recebendo as escolas. E dessa vez, a gente vai continuar fazendo isso, mas de maneira virtual, para comemorar esse 3º ano do Planetário. Fica o convite aí para vocês acompanharem as sessões, né, em comemoração. E também vai ter uma semana inteira de programas disponíveis no YouTube que vão falar especificamente das histórias do Planetário. Certo? Para finalizar, então, pessoal, o Planetário é uma instituição educativa que a gente está ensinando e está aprendendo, está pesquisando, e a gente tem uma troca de saberes enorme, né? Com os mais diversos públicos de Bagé, região, pelo visto. Ano passado a gente andou mais de 10.000 quilômetros naquela van, percorrendo cidades que tinham de 3.000 habitantes a 70.000 habitantes, então realmente a gente tenta levar esse pedacinho da astronomia para todos os lugares. De 2009 até esse ano foram 78.000 pessoas atendidas. Acredito que agora a gente já esteja batendo a marca de 80.000, porque a gente não tem contabilizou até um certo tempo as sessões virtuais, mas precisa entrar na contabilidade também. Além disso, a gente faz a tradução e narração das sessões de planetário, porque as sessões de planetário, elas são muito caras, né? E tem algumas sessões disponíveis no site do ESO para os planetários usarem de forma para divulgar a astronomia, mas essas sessões, a maioria delas é em inglês. Então, a gente faz a tradução, a narração
e usa elas dentro do planetário, disponibiliza o áudio, né, como é indicado pelo site do ESO, e consegue, assim, né, buscar sessões diferentes para estar oferecendo para o nosso público. A gente tem mais de 30 sessões diferentes de planetário lá no Unipampa. Além disso, né, pessoal, ano passado teve trabalhos de conclusão de curso e tem 2 dissertações de mestrado em andamento, né, que estão sendo feitas utilizando o planetário da Unipampa. Era isso. Espero perguntas de vocês, né? Obrigada pela participação de todos. Muito obrigado, Cecília. Muito obrigado. Já temos perguntas vindo do YouTube. A Magda Cristina fez algumas perguntas aqui, eu vou colocando elas aos poucos, tá? Ela pede desculpa que chegou um pouco atrasada, pode ter perdido alguma coisa, mas quer saber da oferta do projeto de extensão, se é da faculdade para as escolas. Ela está se referindo às visitas na escola e com os idosos. Assim, a visita às escolas, ela é feita mediante contato que a gente tem com os professores. Por exemplo, vou te dar um exemplo de 3 escolas que a gente visitou ano passado, que o contato foi feito dessa maneira. A escola foi no planetário e na conversa durante a visita da escola no planetário, a professora expôs que tinha vontade de desenvolver um assunto específico com os alunos e gostaria da ajuda da equipe do planetário. E aí a gente se disponibilizou a trabalhar um tema específico, combinou o tema específico com a professora e foi desenvolver lá nas turmas. Foram 8 turmas diferentes, né? E esse foi um contato a partir da ida da professora ao planetário. Outro contato a partir da ida do professor ao planetário foi a questão lá da Rosa dos Ventos também. A professora levou sua turma no planetário e o que ela disse durante a visita? Porque enquanto a gente está explicando os experimentos, a gente fica conversando muitas vezes com os professores. E aí ela disse o seguinte, depois ela me mandou uma mensagem no WhatsApp e disse assim, nossa, eles amaram a visita ao planetário, mas o que eles mais gostaram foi a questão da Rosa dos Ventos, que eles ficaram admirados, que os pontos cardeais podem ser obtidos a partir da posição, né, dos astros e tal, né, ela expôs o que eles disseram, e aí eu disse para ela, bom, se eles gostaram tanto, a gente pode construir uma Rosa dos Ventos aí na escola de vocês. E aí a gente combinou, foi lá, fez a apresentação, a explicação, e a partir daí eles construíram com a nossa ajuda, né? A gente ficou lá monitorando eles, fazendo a marcação dos pontos do sol, e depois o desenho e a pintura da Rosa dos Ventos. O projeto com os idosos, ele começou em 2018, no final de 2018. Por quê? Porque a gente recebia poucos idosos no planetário, e eles sempre pareciam ser tão interessados, e daí a gente escreveu um projeto, né, e foi conversar com o Centro de Idoso aqui em Bagé. E a partir disso, a gente combinou com o Centro de Idoso que ia oferecer transporte, porque mediante o projeto, a gente pode solicitar o transporte para a universidade, para trazer eles, porque muitas das pessoas têm dificuldade. Por exemplo, o grupo escolar, que não seja da prefeitura, não seja de escola particular, eles têm dificuldade em conseguir transporte. E aí a gente começou a fazer esse projeto com o Centro de Idoso, mas foi a gente que foi procurar da questão do Centro de Idoso. Quais outras perguntas, Guilherme?
Tem vários comentários aqui no Zoom. O pessoal do Zoom pode ir colocando suas perguntas. Eu só vou... Tem mais algumas perguntas da Magda aqui. Pode falar. Ela quis saber se o planetário, as escolas vão ao planetário ao longo do ano, mas se também os telescópios vão até a escola. Acho que algumas delas acabaram sendo respondidas ao longo da fala. E se participaram das formações professores de várias áreas ou se predominou a geografia? E como é feita a oferta aos professores no ensino básico? Então, aqui em Bagé, a formação de professores que é feita todo ano, ela é feita mediante a Secretaria de Educação Municipal, tá? Então, são professores, geralmente, de ciências, que participam da formação de professores. E nesses 18 polos, foram, sim, só os licenciandos em Geografia EAD da Unipampa que participaram do curso de formação. Mas a gente recebeu 2 agendas esse ano, né? Se não fosse a pandemia, a gente estaria desenvolvendo formação de professores em outras cidades também, que é fora dos polos. Aí seria organizado pela Secretaria Municipal de Educação da cidade, mas a gente chegou a fazer todo o agendamento. A gente ia para a cidade, se eu não me engano, era Júlia de Castilhos, e tinha toda uma programação de formação de professores naquela cidade. Daí, quem entrou em contato conosco foi a Secretaria de Educação da cidade. Eu já retorno às perguntas do YouTube. Vou dar uma chance para o pessoal que está aqui dentro da sala do Zoom conosco. Temos alguns comentários. O Vitor Amorim, que trabalho grandioso e incrível. Parabéns pela apresentação e para toda a equipe envolvida. Realizar essa gama de atividades de alta qualidade e estabelecer essa estrutura nesse tempo exige pessoas incríveis envolvidas. Show! O Fábio, nossa, muito interessante. Parabéns. A Cione adorou a apresentação. O Eduardo, parabéns, excelente. O trabalho realizado no planetário é incrível. Toda essa dedicação e envolvimento com a comunidade é muito gratificante. Todas essas atividades diversificadas atraem os diversos públicos. Achei o máximo a atividade da Caverna do Dragão. Vou me programar e atravessar um pouco o estado para conhecer o planetário. Oh, vem aí, Eduardo. Aguardamos você. Eduardo, Cione... tu participou da sessão dos Planetários do Sul, eu acho, né? E a Cione pode abrir o microfone para fazer a pergunta, sim, Cione. Opa, obrigada. Cecília, adorei a apresentação, gostei muito mesmo. O pessoal que me conhece sabe que eu sou cria de planetário, eu trabalhei de 2009 a 2015 no planetário de Foz do Iguaçu. Eu sou de Foz do Iguaçu, na verdade. Que legal. Né? Sou intrusa aqui em Bauru. Eu já fui lá no planetário de Foz do Iguaçu. É incrível, né? É inenarrável. Bom, para minha infelicidade, não temos planetário ainda em Bauru. Ainda? Né? Ainda. E uma da minha preocupação principal, quando eu trabalhava em Foz do Iguaçu e aqui agora também no observatório, é com relação à formação de monitores. E eu queria saber como que vocês desenvolvem essa formação aí, como que vocês fazem. Basicamente, queria saber um pouquinho sobre isso. Cione, essa é uma excelente pergunta. Inclusive, a gente tem... Como é que eu vou te dizer? A gente já chegou a estruturar um curso de formação de planetaristas. 2018, né, chefe? Foi 2018. 2018 teve um curso de formação de planetaristas, mas que seria até com módulos, né? Módulo atendimento ao público, módulo astronomia e mexer no equipamento e tudo, né? Estava sendo bem interessante, mas no final das contas, o que acontece? A gente fica meio limitado pela questão das bolsas, né? E pela questão da entrada dos bolsistas, e esse curso tem que ser feito muito no início, para quando ter a seleção, a gente já está com o curso feito, digamos assim, né? E
fora as disciplinas, mas os nossos bolsistas, eu vou te dizer assim, eu acho que a tua pergunta foi mais no sentido, como nós formamos os nossos bolsistas, né? A gente chegou a pensar num curso de formação antes deles entrarem, mas isso a gente não conseguiu desenvolver, não deu seguimento a esse projeto de ensino, né, que era feito. Mas a formação dos nossos bolsistas é o seguinte, eles entram e a gente ajuda a mexer no equipamento, mostra como mexe no equipamento, nas funcionalidades básicas, eles acompanham as sessões inicialmente, né, visualizando, as primeiras sessões eles só visualizam, depois a gente começa a treinar com eles o processo do reconhecimento do céu, porque é o processo mais difícil para eles realizarem a sessão do planetário, porque passar a sessão gravada é só dar o play no tablet, no controle. Mas o processo da operação do equipamento para o reconhecimento do céu exige isso. E também exige a formação, né, que a gente vai mostrando para eles, primeiro como exemplo e depois deixando eles participarem, no atendimento ao público, né? Porque muitos deles, às vezes, nunca lidaram com crianças em idade escolar, e muito menos com turmas grandes, né? Mas eles entram mediante uma bolsa, e a gente começa a dar todas as instruções. Primeiro eles visualizam o processo como um todo, a visita como um todo, depois vão aprendendo item por item, né? A gente explica os experimentos da parte de baixo, explica como opera o equipamento lá em cima, e vai treinando eles. 1 mês de treinamento, mais ou menos, depende de pessoa para pessoa, às vezes eles pegam mais fácil. Mas com 1 mês de treinamento, eles são capazes de fazer a sessão do planetário. Pelo menos a maioria, né, Sione? Tem gente até com 2 semanas, né, de operação. Mas também tem a questão da formação da astronomia em si, né? Porque aqui na Unipampa entram estudantes de todos os cursos para trabalhar no planetário. Alguns deles nunca tiveram contatos com os tópicos da astronomia. Então, eles precisam também ir aprendendo aos poucos essa questão da astronomia, mas a questão da formação é a gente mesmo explicando para eles todas as etapas da visitação. E eles, aos poucos, vão fazendo, vão lá e treinam e acabam fazendo sozinhos. Eles atendem normalmente em 2 ou 3 juntos. Bacana, nossa, curti. Muito obrigada por responder. De nada, mas é uma questão que a gente... sabe que é interessante isso, porque tem um bolsista nosso antigo que ele fazia... ele começou a treinar os planetaristas, assim. Ele disse, não, esse aqui eu vou treinar hoje, vem aqui que eu vou fazer o seguinte, tu vai mexer no tablet e eu vou falar a sessão. E aí depois ele trocava, eu vou mexer no tablet e vai falar a sessão, porque é a parte que eles mais têm dificuldade, eu digo, por isso que eu estou explicitando mais nisso, né, que é operar o equipamento em si. Mas também tem alguns que têm a dificuldade sobre o atendimento ao público, mas essa normalmente é superada e nesse 1 mês, mais ou menos, porque o atendimento é intenso, né? Um bolsista que vai ali 2, 3 vezes por semana, ele atende 3 turmas por semana. Então, em 1 mês, ele já está, ó. Mas tudo depende de pessoa para pessoa, mas é mais ou menos assim o nosso processo. Beleza, Cecília, muito obrigada. De nada. Vou seguir com perguntas vindas do YouTube. Quando ela falou das turmas de alunos que participaram do evento, por que só algumas participaram? Não sei, Magda, se tu quer complementar aí qual o evento específico que tu está... Eu acho que dos planetários do Sul, Guilherme. Pode ser. Pode comentar, Cecília. Pois então, aqui, como... Eu acho que tu chegou a entrar em contato com a Secretaria de Educação aqui? Não, né? A gente tem contatos específicos com alguns professores, né? Que nem eu falei para vocês. Por exemplo, no meu caso, eu tenho contato específico com uma professora do Colégio Geteco aqui de Bagé. Então, a gente tinha um número limitado de professores, tá? Por exemplo, ali eram várias instituições, e cada instituição podia chamar alguns professores, né, para o evento,
porque o Zoom ele tem um número limitado de pessoas, 100 pessoas, né, que podem participar da, da atividade no Zoom. Então, se cada planetário ou instituição da divulgação da astronomia trazer 5 pessoas, 10 pessoas, acaba que a gente começa a lotar a sala. Então, foi um número limitado de professores nesse sentido. Ela complementou aqui, na verdade, ela está perguntando da oficina de foguetes e falando sobre Sim. as atividades nas salas de aula. Então, Magda, a questão da oficina de foguetes e das atividades na sala de aula foi, como eu falei antes, do contato inicial com os professores na ida ao planetário. Mas nada impede da gente começar esse contato por e-mail, por exemplo, né? A turma escolar está interessada em desenvolver uma certa atividade e essa atividade está dentro das nossas possibilidades, né? Oficina de foguetes, oficina da construção de Rosa dos Ventos. Então, esse contato ele precisa ser feito anteriormente, né? No caso, a gente não oferece uma chamada pública para os professores que estiverem interessados em levar essas oficinas para as escolas. A gente mantém um contato, a pessoa entra em contato com a gente e a gente tenta ver, agendar a atividade ou desenvolvimento da atividade, mas até agora o contato foi pela ida dos professores ao planetário, pela conversa que a gente teve na visita, a gente conseguiu agendar essas atividades, mas nada impede que através de um e-mail, de um contato feito por e-mail, a gente não consiga conversar sobre isso também. A Magda é de onde? Magda, digita aí pra gente de onde tu tá falando. Enquanto isso, De onde está falando, Magda? A Rita Zambuja diz que amou o projeto com os idosos e o planetário móvel, com formação de professores ainda. E está curiosa para saber quanto custa um planetário e quem financia um planetário. Olha, a questão do projeto com os idosos, ele é muito gratificante mesmo, porque além das histórias que a gente escuta, né, que são eventos da astronomia, tanto fenômenos quanto de avanço, assim, né, das descobertas científicas, né, avanços tecnológicos, a gente vê de uma maneira, mas é muito interessante escutar as histórias que tem por trás de pessoas que vivenciaram esses eventos, né? E então o projeto com os idosos é muito, muito, muito bom mesmo. A gente adora. Esse ano também estava começando a ter o agendamento, né, da mensal das turmas, mas daí, né, não deu. A questão do que mais era? Ah, o planetário móvel. O planetário móvel, ele, como eu falei, né, tudo isso veio de um processo, né? Começou em 2009, o meu querido chefe aqui, que é o responsável por tudo isso, mas são coisas financiadas por editais, tá? Editais que são lançados para o Brasil inteiro. O planetário fixo ele foi adquirido através de uma chamada pública, tá? Que foi escrito um projeto, enviado, e o projeto foi contemplado. E o móvel também, né, Guilherme? A verba vem normalmente de projetos que são escritos e concorrem a editais de pesquisa e de financiamento. Tá? E quanto custa um planetário? Oi? O móvel foi edital interno da Unipampa. Ah, edital interno. Eu sempre achava que era edital externo. Mas o fixo foi edital do CNPq, né? Da incentivo à criação de museus de ciência e tecnologia. E o Mas o valor, ela custo está do curiosa. planetário. Mas tu que sabe, eu não sei. Eu nunca sei, eu nunca consigo gravar. Ele já me falou umas 80 vezes, mas eu não consigo gravar. O valor pode variar bastante, Rita. Um planetário inflável pode variar de 40 a 400 mil. Depende do que está pensando como planetário inflável. E o fixo também pode variar imensamente e facilmente para casa dos milhões.
A Magda respondeu aqui que ela é de Belo Horizonte. Quer saber se a gente já ofertou através da Secretaria de Educação os cursos. Sim, aqui em Bagé, os cursos de formação de professores são todos a partir da Secretaria de Educação Municipal, Pessoal, né? mais alguma pergunta? Alguma coisa que a Cecília possa responder? Esclarecer sobre o planetário? Se não temos mais nada, deixa eu primeiro agradecer a Cecília. Muito obrigado, Cecília. E já vou compartilhar aqui para primeiro reforçar o convite. Dia 21 de setembro tem 3 sessões transmitidas pelo YouTube, às 9 da manhã, As Cores das Estrelas, às 2 da tarde, O Guia dos Admiradores de Galáxias, e às 8 da noite, Vida, Origens e Destinos, tudo isso para celebrar o aniversário do planetário da Unipampa. E na semana que vem, né, o spoilerzinho básico, na semana que vem a gente tem nosso último encontro programado, também às 19 horas, na quarta-feira, Educação em Astronomia do currículo A Revolução Social. Então a gente vai falar sobre tudo que a gente falou ao longo dessas últimas semanas e como que a gente pode fazer para usar tudo isso para tentar desenvolver cada vez mais a nossa sociedade. Chegou mais uma pergunta aqui enquanto isso. E também já vou dar outro spoiler, tá? Já tem mais 4 palestrantes agendados. A gente gostou tanto dessa brincadeira que a gente resolveu convidar mais gente para participar aqui. Então a gente já tem mais 4 palestrantes agendados, 2 para outubro, 1 para novembro, 1 para dezembro, mas eu só vou contar na quarta-feira que vem quem são eles, quais as datas, do que eles se alimentam, onde habitam e tudo mais. A Rita quer saber se há algum projeto destinado mais especificamente para o ensino de Química. Na Unipampa? O ensino de Química. Então, Rita, ano passado eu tinha um bolsista, que eu até nem coloquei foto ali, mas a atuação dele foi na escola também. E ele levou a questão dos espectros dos elementos químicos e a comparação desses espectros dos elementos químicos com o espectro das estrelas, por exemplo. Então, ele fez um trabalho numa escola aqui em Bagé, que ele fez uma explanação, né, comparando os espectros da luz. Mas ele era bolsista do planetário. Então, ele fez um trabalho voltado para a química, porque ele era licenciado em química. Ele continua sendo licenciado em química. Mas um projeto da química com esse viés, eu acho que não tem. Mas tem vários projetos que a química desenvolve nas escolas, com PIBID e tudo. Isso, o pessoal da Química tem vários projetos. Ano passado teve o Ano Internacional da Tabela Periódica, mas coincidiu com o cinquentenário da chegada do Homem à Lua e o centenário do eclipse de Sobral, então a gente não pôde fazer algo alusivo à tabela periódica, né? Mas está tudo muito relacionado. A Magda está perguntando se então vai além da última data, que seria 16 de setembro. Sim, né? A gente vai continuar tendo encontros, não tão periódicos, né? Não vai ser mais semanalmente, mas vamos fazer pelo menos mais 4 encontros, né? Que já temos 4 palestrantes confirmados, 2 para outubro, 1 para novembro e 1 para dezembro. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais uma noite. Obrigado especial, Ceci. E nos vemos na próxima quarta-feira. Valeu, pessoal. Obrigada pela presença. Até.